Dificuldade em estudar todos os dias. Começa a estudar e logo para. Falta de constância e desmotivação. Se você já viveu alguma dessas situações, você precisa entender a causa. E esse vídeo vai ser a solução para o seu problema. Existem várias causas que podem levar a esses problemas e a mais comum é o medo do fracasso. O medo do fracasso leva o estudante a um ciclo de autossabotagem. E a gente vai encerrar isso agora nessa aula para você. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou auditor do Tribunal de Contas da União há mais de 13 anos. Eu comecei a estudar e comecei do zero e fui aprovado num período de 18 meses. Nesse período eu passei por grandes momentos de desmotivação, grandes problemas de falta de constância e achar que eu nunca ia conseguir ser aprovado. Eu passei por isso também, mas depois que eu resolvi esse problema, eu entrei num ciclo virtuoso de aprovações. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo como você também pode viver isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer para solucionar um problema é identificar suas raízes, suas causas. Quais são as raízes e as causas do medo do fracasso que leva a esse ciclo de autossabotagem? A primeira razão que eu vou elencar aqui são as experiências passadas. Você já deve ter tido algum tipo de experiência com provas, com estudo, que te leva a crer que você não é capaz. Isso é muito comum porque na escola ou na faculdade a gente passa a maior parte do nosso tempo aprendendo coisas que não faz muito sentido, que às vezes a gente não vê muito valor e com isso a gente tem aquela crença de que a gente não sabe estudar, de que a gente não sabe, não vai dar conta. Quando a gente vai para o mundo de concurso público, muitas vezes empurrado pelas circunstâncias, a gente tem que lidar com esse problema. A gente tem que lidar com essa realidade de que a gente não foi um bom aluno na escola, de que a gente não teve boas experiências na faculdade, muitas vezes a gente estudou ali de véspera e passou raspando, mas conseguimos passar. E aí você traz essa carga, dessa experiência de fracasso para o mundo dos concursos. Isso te gera aquela trava de que, cara, eu não vou dar conta, isso aqui é muito complicado. Ou em outra situação, se você já está estudando há um tempo para concurso público, de repente fez uma prova, fez de qualquer jeito, não teve metodologia, estudou de qualquer maneira, sem planejamento, sem organização, e aí você se deparou com um concurso, fez uma prova e teve um desempenho horrível, gerou uma marca em você, uma experiência de fracasso. E essas experiências de fracasso acumuladas levam o nosso cérebro a construir um raciocínio de que isso é muito difícil, de que eu não vou dar conta. E isso gera o medo de você se dedicar de fato, cair de cabeça nesse mundo dos concursos e ter o sucesso. Você acaba, então, procrastinando, fazendo um monte de coisas para você não enfrentar esse desafio. Então é preciso a gente saber fazer uma autorreflexão, se foi o seu caso. Você tem experiências passadas de desempenho ruim, fez outras provas e não deu certo, tudo isso vai estar alimentando o seu medo e a gente vai falar lá na frente como solucionar isso aí. A segunda grande causa para o medo do fracasso é a pressão familiar ou a pressão social. E geralmente vem acompanhada de uma comparação. As pessoas comparam você a outras. De repente aquela história, né? O vizinho passou num concurso, você tem que passar também. O seu primo passou num concurso em 6 meses, você tem que passar também em 6 meses. E essa pressão familiar, pressão social de pessoas que não entendem o processo de estudo para concurso público, ela vai gerar uma expectativa irreal. Uma expectativa de que você vai começar a estudar em 3 meses você vai ser aprovado. Uma expectativa de que você tem que ter o mesmo desempenho de outra pessoa. E eu vou falar como que eu fui vítima disso. Na verdade não foi nenhuma pressão social, nem foi uma pressão familiar. Foi uma pressão pessoal. Eu mesmo coloquei essa pressão em mim. Só para explicar bem rapidamente o contexto, eu tinha acabado de me formar na faculdade e aí começou uma onda de concursos, vários amigos, começamos a estudar para concurso, a fazer provas e tudo mais. E eu vi amigos meus passando assim, em larga escala, teve uma turma quase inteira de engenheiros mecânicos que passou num grande concurso da Petrobras. O primeiro concurso que eles fizeram, passou quase todo mundo. Da minha turma de engenheiros civis, vários colegas que estudaram comigo faziam as mesmas provas que eu e passavam. E eu comecei a criar uma coisa na minha cabeça de que tinha alguma coisa muito errada. Por que pessoas do mesmo nível intelectual, com as mesmas formações, faziam provas e passavam e eu não? Isso me gerou uma pressão muito grande por resultado. E aí quando teve uma prova, inclusive, que apareceu, que eu falei, agora é a minha chance. E aí eu fui com tudo nessa prova
e no final fui reprovado. E vi também mais alguns amigos passando. Isso me gerou uma frustração muito grande. Só que eu tive que ter uma grande força de vontade para poder lidar com isso e transformar. E aí lá nas soluções que eu vou trazer aqui, eu vou falar algumas soluções que eu utilizei e que me ajudaram a superar esse desafio, né? esse conjunto de reprovações, enquanto pessoas que eu julgava semelhantes a mim tinham sucesso. E você vai ver que lá na frente, para quem persiste, para quem segue no processo, o resultado pode ser extraordinário. Hoje eu estou no TCU, já tem um bom tempo que eu trabalho no TCU, que comparando com todas as provas que eu fiz, que eu fui reprovado, ela é melhor. Então a gente vai falar de soluções e de como a gente vai criar mentalidade para que isso dê certo. A terceira grande causa do medo do fracasso, do ciclo de autossabotagem, é o perfeccionismo. As pessoas, algumas, acreditam que é preciso ter condições perfeitas para estudar. E muitas das vezes a gente tem que estudar conciliando um monte de coisa, conciliando trabalho, família, criança, e é possível chegar ao resultado. Temos várias histórias de pessoas que conquistaram um resultado positivo, mesmo numa situação adversa. Se a gente tiver esse pensamento de que eu preciso de situações perfeitas, condições perfeitas para estudar, a gente vai entrar na procrastinação, a gente vai deixar de fazer porque nunca vai acontecer essa situação perfeita. Então o perfeccionismo ele deve ser combatido. Se você tem essa característica de perfeccionismo, sempre está esperando o momento certo, sempre acha que tem as condições ideais para estudar e que se não for desse jeito não vai dar certo, fica de olho para a gente poder tratar isso, para você eliminar de vez esse comportamento e você realmente conseguir progredir nos estudos. Quarta grande causa é a baixa autoestima. A baixa autoestima ela está conectada também com a primeira questão de experiências passadas, né, de frustrações, de repente com concurso, com provas, mas ela tem uma raiz talvez até mais que remonte mais à sua infância ou a um período mais que você dá informação. Pensa que você é uma criança, de repente no ambiente que você foi criado, as pessoas falavam que você não era inteligente, que você não era capaz. Isso tudo vai gerando na gente uma programação, né? Pensa que nós nascemos um papel em branco e a vida, ao decorrer da vida a gente vai preenchendo esse papel, colocando informações nesse papel, que seria a programação. As pessoas vivem ambientes ou situações que colocam programações erradas, programações de incapacidade, de limitações. Ouvem isso, né, de pessoas próximas, pessoas de confiança, de que você não é capaz, estudar não é para você, que você tem que arranjar um trabalho. Tudo isso vai formando uma programação mental sua, onde você começa a acreditar que de fato você não é capaz, de fato aquilo não é para você, concurso não é para você, porque você é assim ou você é assado. Isso vai criando uma baixa autoestima também, onde você retroalimenta esse processo. Então é importante você identificar isso. Tenta fazer aí um exercício de lembrar, cara, o que as pessoas falavam para mim? Muitas vezes as pessoas falam o que elas sentem sobre si. Então elas acreditam que elas são incapazes de passar no concurso e elas vão jogar isso para você. Cara, deixa disso, isso não é para você. Concurso é carta marcada, concurso é para quem é gênio, concurso é isso, é aquilo outro, você tem que se matar de estudar. Porque ela não quer enfrentar isso, então ela joga essa negatividade para você e você absorve. E isso vai te gerando o quê? Crenças limitantes e uma baixa autoestima. Você acredita que você não é capaz. E quando você acredita que você não é capaz de fazer algo, para que você vai fazer aquilo? Para que você vai estudar todos os dias, de 3 a 4 horas, se você nem é capaz? Então, a baixa autoestima é conectada aí também com experiências passadas, com várias questões aí, é uma das grandes causas que levam as pessoas a esse medo do fracasso, esse ciclo de autossabotagem. Agora eu vou falar brevemente das consequências, né? Quais são as consequências desses problemas? Quais são as consequências de você alimentar o medo do fracasso, de você viver nesse ciclo de autossabotagem para a sua vida? Então vamos lá. Primeira grande consequência vai ser a procrastinação. Então você não consegue começar, você não consegue estudar, você sempre está adiando o processo do estudo. Se você vive isso, eu não preciso nem explicar, né? Você já sabe muito bem como é que é. Só que isso às vezes chega num caso bem mais drástico, que eu acredito que seja quando a pessoa não quer nem fazer a prova. Ela se inscreve e aí 1, 2, 3 semanas antes da prova, ela pensa o quê? Ah, nem vou fazer porque eu não estou preparado. Eu já te adianto, meu amigo, minha amiga, eu quando fui fazer minha prova, eu não sabia que eu ia passar. É claro que eu fiz alguns exercícios mentais para poder me dar uma autoconfiança, uma coragem,
Mas eu não tinha um carimbo assim dizendo, cara, pode ir que você vai passar, uma certeza. Então a gente sempre vai para uma prova achando que a gente não vai conseguir. O problema aqui do procrastinador crônico é que o medo de falhar faz com que ele nem vá fazer a prova. Ou em outra situação, o que acontece? Eu vejo isso muito acontecendo. A pessoa se compromete a estudar para um concurso. Digamos que o concurso aí, a prova está chegando e daqui a 15 dias, daqui a 20 dias a prova está chegando, né? 1, 2, 3 semanas. O procrastinador, ele vai aproveitar de repente um novo edital que foi lançado e vai pensar o quê? Nossa, não deu tempo de terminar isso aqui, nem vou fazer, e aí agora eu vou estudar para essa outra prova porque agora eu vou ter tempo. E aí é um ciclo. Na verdade, ele só está querendo adiar o enfrentamento. Então fique muito atento se você já passou esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia na sua cabeça de cara, eu não estou preparado, melhor nem fazer a prova. Ou então, nossa, saiu um edital aqui, é melhor estudar para esse edital porque ele vai ser melhor e tal. É sinal de que você está procrastinando, é sinal de que você está com medo de enfrentar. E se enquanto você não quebrar isso, já te adianto, vai ser muito difícil você ter resultado. A segunda grande consequência é a ansiedade e o estresse. Porque você quer fazer aquilo. Você vai deitar, você vai botar sua cabeça no travesseiro e você pensa, cara, por que eu não estudei? Nossa, hoje eu tive o dia inteiro favorável para estudar e eu não estudei nada. Isso vai gerar ansiedade, você vai dormir mal, no outro dia você já vai acordar já péssimo e esse ciclo continua o tempo todo, vai te destruindo por dentro. Eu tenho um vídeo aqui que eu coloquei já, uma aula que eu falei sobre ansiedade, como combater a ansiedade. Então, depois dessa aula aqui você pode assistir lá que com certeza vai ter informações mais completas para você. A terceira grande consequência é a evitação. Você fica especialista em evitar situações desafiadoras. Você evita fazer simulados, você evita fazer questões, você evita fazer provas e você vai virar profissional em evitar as coisas. E a última consequência é a autossabotagem, que são comportamentos que sabotam o sucesso. São vários comportamentos que sabotam você atingir o seu sucesso. Eu vou listar alguns aqui e eu peço que você reflita sobre isso. Tá? Muitas vezes você está indo para esse caminho e a gente precisa cortar isso agora para que você tenha realmente o resultado que você almeja. Tá? O que acontece? Nesse ciclo de autossabotagem, todo mundo já viveu isso, tá? Não fica achando que isso é doença, que é um problema muito grave. Todo mundo já viveu isso, mas a gente tem que saber tratar. A primeira situação na autossabotagem, você vai começar a negligenciar os estudos. Só que não é um negligenciar os estudos assim, muitas vezes você não vai declarar, estou negligenciando os estudos. Esse é o grande problema. Você vai continuar afirmando que está estudando. Não, estou estudando. Quando as pessoas perguntam, estou estudando para concurso. Não, nossa, fulano está estudando, ele não sai de casa. Você vai estar, para a sociedade, você vai estar sempre estudando para concurso, para a tua família. Só que você não vai estar, né? A verdade é essa, vai estar enrolando e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Dos caminhos é a procrastinação básica, né? Ver vídeo, preciso assistir vou assistir aqui uma série do Netflix, vou ficar me divertindo, se distrair com besteirinha, se distrair na rede social, abre o YouTube para ver um vídeo, daqui a pouco tá vendo vídeo de comédia, vídeo de besteira. Isso aí é o básico, isso aí é fácil de identificar. Agora tem uma camada mais profunda, vamos dizer assim, da autossabotagem, que ela é até disfarçada de algo heróico, de algo nobre, mas não passa de uma negligência, não passa de uma maneira muito estratégica sua para não fazer o que deve ser feito. Você vai assumir outros compromissos. Pode ser trabalho, pode ser compromisso profissional ou não, compromisso pessoal, compromisso social, mas você vai, para fugir do enfrentamento do estudo, você vai assumir vários compromissos. Um exemplo básico, trabalho. Eu assumi aqui um cargo no meu trabalho, digamos que você seja concursado já e está almejando crescer mais. Eu assumi aqui um cargo, um DAS aqui no meu trabalho e, puxa, está tão corrido, está demandando tanto. Mas às vezes esse DAS te paga 1.000, 2.000 a mais. E é um puta de um estresse. E aquele concurso que você está deixando de estudar vai te pagar 5, 10 mil a mais com uma tranquilidade muito maior. Na real, para pensar. São escolhas que você ponderar bem, eu vou pegar um cargo aqui que eu vou ficar sempre sujeito a perder esse cargo, que é um cargo de chefia, eu fico atolado de trabalho, estressado e tudo mais,
ou eu posso passar nesse outro concurso que eu vou ganhar até mais, vou ter mais tranquilidade, flexibilidade. A pessoa se agarra a esse aqui, não é uma análise racional, né? Ela só quer fugir do problema, ela se agarra a isso aqui e para evitar o enfrentamento daquele concurso. Ou se você é da iniciativa privada, começa a assumir um monte de trabalho. Você quer ir para concurso, mas você fica ali, não, mas poxa, meu trabalho aqui, eu preciso fazer isso, sempre justificando que precisa. Eu entendo que muitas vezes precisa, tá? Mas existem alguns casos, eu quero ir naquele ponto onde você está assumindo responsabilidades para fugir do enfrentamento. Isso não é só para concurso, vale para qualquer coisa na vida. Tá? Eu mesmo, muitas vezes tinha que sentar, montar ali uma estrutura de aula e eu, não, sempre tinha uma coisa importante para fazer. Peraí, deixa eu resolver esse negócio. Não, mexer na planilha aqui, deixa eu pagar essa conta, deixa eu fazer isso aqui. Eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Nada que eu estou falando aqui é teórico. Estou falando tudo, coisas que eu já vivi também. Então, assumir outros compromissos pode ser um compromisso profissional, e aí tem aquela justificativa, poxa, mas aqui eu estou ganhando um pouco a mais, isso aqui está me ajudando nas contas e não sei o quê. Mas na verdade a gente sabe que se fizer ali um esforço dá para diminuir. Na maioria das vezes a gente sabe que dá para diminuir. Tá? E se você diminuir esse número de compromissos, você vai ter mais tempo para dedicar, mais qualidade, vai avançar e vai resolver a tua vida. O que eu fiz quando eu me formei? Fui direto para concurso. Fui fazer mestrado e tal, mas assim, meu objetivo era realmente concurso. Vários colegas foram trabalhar, eles ganhavam o dobro, até mais do que o dobro do que eu ganhava. Mas eu sabia, especialmente naquela fase de recém-formado, que eu tinha que resolver minha vida rápido. Antes de ter um monte de compromisso, antes de ter 3 filhos, antes de ter uma esposa, antes de ter uma casa para gerenciar. E foi o que eu fiz, resolvi minha vida em 1 ano e meio, para sempre. Algumas pessoas dessa época foram trilhar outros caminhos, de repente por salários momentaneamente melhores, que ganhava ali 2, 3 vezes mais do que eu, com minha bolsinha ali de mestrado, mas até hoje estão ralando para conseguir conquistar, ou às vezes nem conseguem conquistar, porque a vida vai gerando um emaranhado de responsabilidades, daqui a pouco vem filho, vem esposa e tal, a pessoa aí está num ritmo de trabalho que não consegue mais largar. Então é importante, seu sonho é ser concursado, é ter um grande emprego, um bom cargo, então tudo aquilo que não te ajuda, te atrapalha. Então às vezes eu faço turno duplo, eu faço hora extra, eu faço não sei o que, eu faço plantão, não, porque eu preciso desses R$500 a mais e tal. Muitas vezes se você fizer um cálculo, se fizer uma organização, diminuir essas responsabilidades, você consegue avançar, tá? Então fica aí essa orientação. Outros casos, as pessoas assumem responsabilidades públicas, né? Eu citei aqui algumas situações mas que me veio à cabeça, mas às vezes a pessoa, eu quero estudar para concurso, estou motivado, focado, aí sei lá, aparece lá um treco da igreja para fazer. Eu sei que a igreja é importante e tudo mais, mas a pessoa, não, eu preciso coordenar esse grupo aí. A pessoa vai assumir uma responsabilidade de coordenar um grupo, ou assume uma responsabilidade de fazer não sei o quê. E a gente sempre vai buscar ações nobres para disfarçar nossa covardia de enfrentar esse problema do concurso. Sempre vão ser motivos nobres. Eu preciso de ganhar isso aqui porque, nossa, vou passar fome se eu não ganhar. Eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso cuidar desse bichinho. Eu preciso disso. Não, porque não sei o quê. Anote isso. A gente vai buscar desculpas nobres para justificar a covardia de enfrentar o desafio. Então pensa nas suas desculpas. Elas são nobres? Porque muitas vezes você não vai chegar e falar, não galera, eu não vou estudar para concurso não porque eu preciso maratonar aqui uma série da Netflix. Você não vai falar isso. Você vai fazer isso escondido. E aí você vai se sentir vergonha. Agora, o problema da nobreza, da desculpa, é porque, putz, o cara tá sacrificando pelos outros e tal. E aí já dá uma outra lição. Às vezes a gente quer ajudar, né? Eu quero ajudar os pobres. A primeira coisa que você pode fazer para ajudar os pobres é deixar de ser um. Então resolve tua vida, porque ninguém dá carona a pé. Então muitas vezes vai ser necessário você se fechar no seu mundo, meio egoísta, né? Alguns vão falar isso, egoísmo. Você se fecha no seu mundo, resolve tua vida. Cara, depois que você está com a vida resolvida, tu pode se dedicar a ajudar todo mundo que você quiser. Mas não use isso como uma desculpa nobre para poder disfarçar a covardia de enfrentar um concurso, de enfrentar uma maratona de estudar para concurso. Tá? Isso que está te destruindo. Antes de ir para as soluções,
eu te peço então uma ajuda, já que você gosta de ajudar as pessoas, curta esse vídeo, deixe um comentário, uma dúvida, uma sugestão para um próximo vídeo, uma próxima aula. E o mais importante, se inscreva no canal. A gente está chegando muito perto da meta, são 1000 seguidores que a gente está buscando. Já passamos da barreira dos 500, então já está na metade final. Eu espero que você seja mais um inscrito aqui para poder ajudar o canal a crescer e a mensagem chegar a mais pessoas e ajudar outras pessoas também. Vamos passar agora para a terceira etapa, que vamos para soluções, né? Aqui eu já até acabei abordando algumas soluções. Vamos lá, soluções para esses problemas, né? A gente já falou um pouco de algumas soluções ali ao lidar com os problemas da autossabotagem, mas eu listei aqui 7 soluções e a gente vai falar sobre elas. A primeira grande solução aqui, quando se fala de medo do fracasso, medo de dar errado, medo de frustrar expectativas, é você aceitar que o fracasso faz parte do aprendizado. O fracasso faz parte do aprendizado. Algumas vezes minha filha chega aqui com a expectativa de ter tirado uma nota alta e tirou uma nota menor do que ela esperava. Fica triste, chora. E eu sempre falo, filho, a prova é um exame de sangue, é um atestado. Se você sabe ou não sabe. Se eu pego um exame de sangue e vejo que eu estou com um problema numa vitamina, eu estou com um problema de colesterol, eu não vou chorar. Meu Deus, meu colesterol está alto, eu vou chorar? Não, eu vou buscar a solução. Eu já tenho aqui o caminho. Ah, beleza, colesterol alto, o que eu preciso fazer? Ah, déficit de vitamina, o que eu preciso fazer? Beleza, vamos para a solução. A prova é do mesmo jeito, a prova é um atestado, a prova é o exame, onde vai dizer o que você sabe e o que você não sabe. Então você tem que enfrentar um resultado negativo, um fracasso. O que eu posso aprender com isso aqui? Faz parte. Eu botei aqui, ó, questões erradas eu nunca esquecia. Nossa, errei uma questão lá de português. Eu fiquei tão indignado que eu nunca mais errei. E até hoje é uma questão que dá um nó na minha cabeça, mas eu paro, penso e acerto. A questão de usar a palavra imprescindível, eu errei uma vez isso, nunca mais errei. E aí você vai fazendo provas, vai fazendo questões, simulados, você vai acumulando esses erros que você fica indignado e isso vai gerando seu acervo de acertos. Você começa a não errar mais aquilo e aí naturalmente você começa a acertar mais. Então o fracasso, uma reprovação, uma nota baixa, ela faz parte do aprendizado. Ela vai te dizer onde você deve melhorar, o que você deve fazer para melhorar. É a partir do fracasso que a gente melhora. E de fracasso em fracasso a aprovação, o sucesso vem. Então, primeira questão, aceite que o fracasso faz parte. A segunda solução é você desenvolver uma mentalidade de crescimento. Como que é isso? Tá? Você vai enfrentar agora, e eu sei que é difícil fazer, você vai enfrentar os seus desafios, tudo que vier para te atrapalhar como uma oportunidade de crescimento. É uma chance que você tem de aprender e crescer. E é difícil falar isso, parece papo de coach, papo motivacional, mas naquela reprovação que eu citei mais cedo, onde eu, estava garantido, eram muitas vagas, eu estava garantido que eu estaria dentro, eu reprovei. Na hora eu fiquei puto, claro, queria passar, queria resolver minha vida. Mas o que eu fiz? O que eu preciso melhorar? Deixa eu analisar o que eu errei. Então, você tem que enfrentar esses desafios como uma grande chance de você crescer. Eu sei que é difícil fazer isso, não é uma coisa que eu falo hoje e amanhã você já vai estar executando, mas você vai, sempre que tiver um desafio, de repente um desafio até na vida pessoal, na vida profissional, cara, como é que eu posso crescer com isso? Como é que isso pode me ajudar no meu objetivo? Você vai botar sua cabeça para buscar soluções e não ficar reclamando daquele problema que aconteceu, que às vezes você nem tem culpa, às vezes foi uma injustiça da vida, mas faz parte, né? Não adianta você chegar lá na prova e reclamar que aconteceu um problema, ninguém tá nem aí. Então, desenvolva essa mentalidade de crescimento. Pense sempre, como é que isso pode ajudar a melhorar aqui meu desempenho. Terceira solução, né? É difícil a gente fugir disso, né? Estabeleça metas realistas, porque isso vai te ajudar naquela parte de criar expectativas irreais, meta, eu preciso passar em 2 meses de estudo, cara, nunca fez uma prova na vida, vamos com calma. Crie metas realistas, né? E cumpra essas metas. O quarto, seja antifrágil, né? O que é ser antifrágil, de forma bem resumida? As pessoas falam que tem o frágil, que é o que bateu, quebrou, e tem o resiliente, que ele bate
e volta ao normal. O antifrágil, ele na verdade ele é o contrário do frágil. Você bate e ele cresce. Então, para concurso público, você precisa ser antifrágil. Você precisa tomar uma porrada, uma reprovação, um fracasso, e você tem que crescer com isso. E não voltar ao normal, né? Tomar uma porrada e voltar ao normal. Você tem que tomar uma porrada e voltar maior, mais forte. Seja antifrágil. Quinta solução, busque apoio das pessoas certas. Então, teve um desempenho ruim na prova, quer conversar com alguém sobre isso, não vai falar com aquele cara negativo. Para ouvir eu te avisei, eu disse, isso não é para você. Então procure pessoas de sucesso, pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Procure um amigo, algum conhecido, pai de alguém, sei lá, alguém que você saiba que é concursado e fala, cara, ó, aconteceu isso comigo, o que você recomenda? O que você acha que eu posso fazer para melhorar? Então não vai buscar apoio de quem não sabe o que é a tua vida, não sabe como é que é essa jornada. Ou a pessoa negativa, ela vai te botar para baixo, vai ser a pá de cal que falta para você desistir. Então busque o apoio das pessoas certas, né? Faça um mapeamento aí de pessoas que podem te ajudar, te orientar, te aconselhar. Cara, se não tiver ninguém, manda mensagem aqui, vai no meu Instagram lá, manda mensagem lá no direct para não ser nada público. Vira e mexe, tem pessoas que mandam mensagem lá, eu converso, troco uma ideia, às vezes é isso que a pessoa precisa e aí ela continua, tá? Conta comigo. A sexta solução é pratique o autoconhecimento. Nossa, mas que papo de coach? Não. O que é autoconhecimento? Tem uma ferramenta muito simples. Se você jogar no Google você vai entender sobre isso. Tenho aula sobre isso no meu treinamento, que é uma análise SWOT. Né? Bota aí no Google depois, SWOT. É uma análise que você faz, onde você identifica o que você é bom, o que você é ruim, o que pode te ameaçar, o que pode te ajudar. Faça sua análise, porque às vezes você está numa fase de tirar nota ruim ou teve algum fracasso, só vai ver negatividade, só vai ver seus defeitos. Mas espera aí, pô, eu não passei nessa prova, mas o que eu fui bem aqui? Ah, poxa, fui bem nessas matérias, fui mal nessas. Ah, então eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo. Faça essa análise aí com paciência, né? Depois que passar ali o luto da derrota, e analisa o que você é bom. Ah, poxa, eu sou bom de matemática, eu sou bom com direito, entendeu? Vai identificando tuas forças, tuas fraquezas, porque isso vai te ajudar no próximo ciclo de estudos até a próxima prova. E a última, reforce sua autoconfiança, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai celebrar pequenas vitórias, todas as vitórias. Então quando a gente fala de concurso, muitas vezes a gente acha que a vitória é só a aprovação. Estudei, fui aprovado, beleza, não fui aprovado, derrota. Não. Nessa jornada até a sua aprovação existem várias etapas que você pode ir colecionando vitórias. De repente você tinha dificuldade de ficar 1 hora sentado estudando e hoje você consegue. De repente você tinha dificuldade de concentração e hoje você percebe que se concentra melhor. Antes você tinha uma vida desorganizada, hoje você está com uma vida organizada. Hoje você consegue bater suas metas de estudos, já está até esticando essa meta. Então são pequenas vitórias do processo de estudo que você deve celebrar. Isso vai te dar autoconfiança, você vai perceber que se você já evoluiu isso, você pode evoluir muito mais. Isso faz com que você resolva o seu problema de baixa autoestima, isso vai construindo em você a mentalidade vencedora de que você vai chegar lá. Às vezes passam-se 3 meses, você olha para trás e fala, caramba, olha o tanto de matéria que eu estudei, olha o meu percentual de acerto, essa matéria estava muito difícil, muito obscura para mim e agora já estou com esse nível de resultado, eu estou acertando tantas questões. Por isso que é importante metrificar tudo. Na minha aula sobre questões, eu falo sobre a importância de você categorizar cada matéria, para você ver sua evolução. Caramba, eu era ruim em licitações, agora eu estou melhor. Ah, eu era ruim nessa matéria, agora eu estou melhor. Pequenas mudanças que alimentam a sua motivação, que vai fazer com que você continue estudando, com que você estude mesmo no dia que você estiver cansado, continue estudando mesmo quando você não quiser estudar. São essas pequenas vitórias. São 7 soluções, talvez tenha até mais, mas eu quis compilar aqui os principais pontos para que você realmente consiga tratar desse problema. Tendo dúvidas, tendo dificuldades, não hesite, entre em contato comigo. Eu espero ter ajudado vocês aqui nessa jornada. Bons estudos e até a próxima.